seguindo aqui com a nossa semana do aleitamento materno, porque a gente deve considerar isso como primordial na vida não só da mãe, mas também na vida desse bebê, dessa nova vida que surge. Então vamos ver assim, dois aspectos, né, que eu considero muito importante. É com relação ao uso de medicamento, né, tanto de repente na questão da gestação e também na questão do aleitamento materno, porque todos os medicamentos, eles trazem lá na bula, se você estiver gestando, se você estiver amamentando, não faça uso dessa medicação, porque os testes não são feitos realmente com gestantes e nem com mães que estão amamentando, né? Então, por uma questão de segurança mesmo. Então, vamos tentar entender essa parte da medicina, como que vocês, profissionais, olham para esse aspecto, né? E tentar também entender um pouquinho mais dessas primeiras angústias, dessas primeiras ansiedades que vão surgindo na mãe frente a esse bebê que nasce. Então é aquele choro que vem do fundo, aquele choro onde a criança lacrimeja e a mãe fica desesperada, só que a criança não tem febre, a criança não tem alteração nenhuma, é simplesmente um choro, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá bem. Com respeito na primeira pergunta que você fez, os medicamentos, na verdade, é um problema muito importante. A automedicação, ela traz consequências, às vezes, que são irreparáveis, né? na gravidez e depois no pós-parto, né? Então, a sugerência, a recomendação é que nunca uma mãe que está grávida ou que está amamentando se automedique, tá? Sempre tem que consultar ao médico de confiança se esse medicamento, esse ou qual medicamento é recomendável, no caso para ela especificamente, né? Pode ter dores, pode ter resfriado, infecções, tá? Qual medicamento é o melhor? E isso vai ter que ser indicado pelo médico, tá bom? Não pode ser com automedicação, nem para ela, nem para o bebê, tá? Tem muitos medicamentos que a maioria dos medicamentos eles passam através da barreira do leite, tá? Muitos deles são prejudiciais para o bebê, tá? Então sempre tem que ter uma conselheria com respeito a isso, né? Saber se esse tal ou qual medicamento ela pode usar ou não, né? Normalmente a mãe ela tem que saber que tanto o álcool, a nicotina do cigarro, do tabaco, né, ou drogas ilícitas, né, vão passar no leite materno, né, e isso vai trazer consequências para o bebê, tá? Tanto no período de gravidez como no período de aleitamento materno, tá bom? Perguntas muito frequentes, alimentação, o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Na verdade, as recomendações que a mãe tem que se alimentar o melhor possível, tá? Ela pode comer qualquer alimento que esteja acostumada a comer, tá? Porque isso também vai fazer parte da alimentação do bebê mais para diante, entendeu? Então, ela pode comer, tá? E tem que estar bem alimentada, tem que tomar muito líquido, tem que comer proteínas, tem que comer uma alimentação saudável, tá? Isso aí faz parte do pré-parto, né? Faz parte do pré-parto e do pós-parto, tá bom? E isso tem muito a ver com a tua segunda pergunta, que é por que o bebê chora no primeiro mês de vida? Na verdade, o bebê vai chorar nos primeiros 3 meses de vida, né? Tem uma situação que eu falei antes com você, que é o desenvolvimento e a maduração intestinal, tá? Nesse processo de maduração intestinal, a criança vai ter dores abdominais, feitas normalmente no que chamamos
meteorismo, que são os gases, né? E essa criança vai ter gases até o terceiro ou quarto mês e depois vai começar a diminuir, porque o processo de maduração intestinal vai completando, tá? Então ela vai calmando essas dores, tá? Tem crianças que choram muito por um montão de motivos, né? Por muitos motivos, porque ficou com fome nos primeiros dias, como eu expliquei anteriormente, ela vai ter fome, tá? Porque o colostro ele não consegue saciar o bebê. O que vai produzir a saciedade do bebê? As gorduras no leite, né? Depois dos 10 dias, 15 dias, tá? Então aí recém o bebê vai se saciar normalmente, né? Outra questão por que o bebê chora, dores abdominais, fome, porque está sujo, tá? A maioria das vezes não tem que ver com as infecções, tá? A maioria das vezes, tá? Não tem que ver com otites, com amigdalites, nada. Chora porque é um processo adaptativo ao meio ambiente. O bebê está dentro da barriga da mãe, né? Não tem barulho, não tem cheiro, não tem... tudo aconchegante. Então, sai nesse mundo, louco por certo, né? E ele tem que se adaptar a esse processo. E vai levar uns quantos meses esse processo de adaptação, tá? Então, são os motivos mais importantes porque a criança chora, tá? Então, a mãe, ela vai identificar depois, com o correr dos dias, de que se trata esse choro, tá? Se ela está chorando porque tem fome, se está chorando porque são diferentes tipos de choro, né? Chorou porque tem fome, chorou porque está sujo, chorou porque chorou, né? E chora porque tem febre ou porque tem alguma dor diferente da dor abdominal, chora porque tem algum tipo de infecção. São muito frequentes as otites nas crianças no primeiro mês de vida, tá? E por isso que é muito importante o aleitamento materno prevém justamente esse tipo de infecções, né? Tá? Mas os motivos, esses são os motivos mais importantes pelos que a criança chora, né? Viu só que interessante? Então, essas informações são muito importantes para que a gente consiga, então, quebrar alguns tabus que a gente acaba tendo e a gente vai alimentando essa própria imaginação, essas nossas crenças aí. Então, como é importante a gente ouvir realmente a palavra de um profissional. Sim, mas isso aí leva tempo, né? Leva tempo de falar com o paciente, de tentar convencer que essa criança não precisa um leite de fórmula nesse momento, vamos esperar um tempo, tá? E isso tem muito a ver com o estresse dos pais, tá? A pressão que eles sentem por alimentar esse bebê vai fazer que a mãe deixe de produzir leite, tá? Então, muitas vezes vai precisar um leite de fórmula porque a mãe ela inibiu o processo fisiológico pelo estresse, tá? Tem a ver também com as mães que trabalham, que começam cedo a trabalhar, por exemplo, né? Ou que tem algum processo de alteração familiar, tá? Que não conseguem manter esse equilíbrio para poder amamentar, tá? Acho que são aspectos fundamentais, né? Claro, claro. Aí entra a questão emocional, a questão psicológica, né? O quanto isso controla a mente, não só a mente, mas acaba interferindo aí nessa questão do aleitamento e do corpo da mãe. Então, eu acho que seria isso. Agradeço a atenção de todos que tiveram aí compartilhando esse vídeo com a gente. Obrigada.